Eu sinceramente estava com muito medo do que aconteceria no sexto episódio de The Eclipse Series, mas felizmente eu estava enganado. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do sexto episódio de The Eclipse Series e, gente, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Como eu disse aí no início, eu tava com muito medo desse episódio, porque eu tava com muito medo de acontecer coisas indevidas, mas não veio aí, então eu fiquei muito feliz que não aconteceu, porque se tivesse acontecido, eu iria chorar muito, porque é algo que é inaceitável e que sempre acontece em BLs, e eu já tava cansado disso, mas felizmente não aconteceu. Mas antes de eu começar a falar mais sobre este episódio, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal, e se você quiser receber todas as notificações dos meus vídeos, ficar por dentro de tudo que acontece nas minhas redes sociais, entre no nosso canal do Telegram, porque por lá eu sempre posto as novidades para vocês, e vocês também participam mais ativamente aqui do canal. Então bora para esse vídeo, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês, porque The Eclipse Series episódio 6 foi maravilhoso. O episódio começa mostrando a iniciação do Aki no grupo dos monitores lá da Supalo. E, gente, a celebração, ela é totalmente bizarra. Ela mais parece um ritual do que uma celebração em si, do que uma iniciação em si. Tem velas, eles começam a falar alguns mantras. É uma coisa super assustadora. E eu falei assim, gente, isso aqui é uma seita ou isso é o grupo de monitores da escola? É muito bizarro de verdade. Então corta pra aquela cena no fim do episódio 5, onde o Aki, ele tá lá tentando colocar fogo nas coisas dos rebeldes, e aí o Ai, ele chega e o impede. Só que, gente, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês no último episódio. Enquanto o Aki, ele tá tentando colocar fogo lá, a professora, ela tá fazendo uma ronda lá na escola pra ver se tem alguma pessoa lá, pra ver se ela encontra algo suspeito. E ela acaba vendo que na salinha ali dos rebeldes tem uma coisinha suspeita. Então ela entra nessa sala. Então o Aki e o Ai, eles se escondem. Por isso o Aki e o Ai, eles vão pra trás daquele armário e eles ficam naquela tensão ali entre os dois. É porque a professora, ela chegou lá e ela tava investigando se tinha alguma coisa suspeita lá naquela sala. Então a professora sai lá da sala e ela fica esperando lá na porta pra ver se alguém vai sair da sala. E o Ai e o Aki, eles percebem que ela tá fazendo isso. Então o Ai, ele tem a ideia de ligar pra ela, pergunta se ele deixou algum trabalho com ela, que é um trabalho de inglês, porque ele precisa entregar esse trabalho no dia seguinte, ele quer checar algumas informações lá com ela, e ela fala que vai lá na sala dela procurar. Então ela sai lá do plantão dela na porta e ela vai lá olhar pra ver se ela acha esse trabalho lá nas coisas dela. Só que quando ela chega na sala, o professor Shadok, acho que é assim que é o nome dele, ele voltou e ele tá lá na sala e ele tá fazendo uma coisa bem suspeita, ele tá bem estranho. E quando ela chega lá, ele pergunta, o que que você tá fazendo aqui? Ela fala que ela foi olhar o negócio lá pro aluno dela e ele fala que tudo bem, ele sai da sala e ela olha lá nas coisas dela pra ver se acha alguma coisa de Ai. Obviamente ela não vai achar porque era uma mentira. Ela liga pra ele e o Ai, ele tá no carro junto com o Aki. Ele atende lá e ele fala que, tudo bem, você não achou? Ok, tava com o Aki, ele acabou de me falar e eu ia te ligar de verdade. Aí ela fala, Aki? Porque ela sabe que os dois não se bicam, então obviamente ela sabe que tem alguma coisa ali entre os dois, porque ela já acha que os dois se não se bicam muito bem, porque o Aki, ele tá sempre colocando a culpa tudo em Ai, né? Então o Aki, ele tá saindo do carro, só que o Ai o impede e ele fala que eles têm um assunto ainda pra resolver. O Ai leva ele pra uma praia e lá eles começam a conversar e o Ai pergunta se é ele que tá trazendo a maldição da Supalo de volta. Querendo ou não, o Aki, ele acaba revelando que foi ele sim, porque o Ai lá no passado, lembra do primeiro episódio, quando a caminhonete ameaça os rebeldes? Então, o Ai vê o Aki, ele entrando dentro do carro, puxando o freio de mão, e assim a caminhonete, ela sai andando na frente dos meninos lá. Depois ele deu a volta na escola e saiu correndo para ver o que estava acontecendo. Então, foi tudo culpa do Aki, ele tava por trás de tudo isso. Ou seja, as nossas teorias estavam um pouco certas, né? Porque eu tinha colocado teorias de que eram os monitores que estavam fazendo isso. Então, assim, deu certo aí porque o Aki, querendo ou não, ele é o presidente dos monitores, né? Então ele fala pra Ai que ele não queria que a reputação da escola fosse arruinada quando ele fosse o líder dos monitores. E aí o Ai o repreende, fala, nossa, mas você só se preocupa com isso? Querido, as pessoas poderiam ter morrido e você acabou cometendo um crime. Então o Aki, percebendo tudo que ele fez, ele acaba se sentindo culpado, ele acaba se emocionando e chorando, dizendo que ele só queria fazer com que todos ficassem bem, queria só consertar as coisas. E aí o Ai diz pra ele que ele
não tem a obrigação de carregar todos os problemas da escola nos ombros. Mas o Aki diz pra ele que ele tem que fazer isso, porque se ele não fazer, ele vai acabar decepcionando as pessoas, porque essas pessoas esperam isso dele. Então ele fala pra ele mandar essas pessoas se fuderem, pra ele pensar mais nele mesmo, pra ele se colocar em primeiro lugar. Ele fala que não pode e ele sai andando. O Ai vai atrás dele, o abraça e diz pra ele que ele não precisa ser forte na frente dele, que na frente dele ele pode ser fraco. Então o Aki, ele acolhe aquele abraço, ele começa a chorar. E gente, essa cena eu chorei também, eu achei ela emocionante e foi uma cena muito bonita. Então o Aki, ele sai do abraço, ele sai andando e o Ai pergunta pra ele: olha, foi o professor Shadok que mandou você fazer isso? O Aki diz que não, que tudo foi ideia dele, e o Ai diz pra ele não fazer isso mais, porque se ele fazer isso novamente, ele vai o expor. Então o Aki, com medo do Ai e o expor, e ele acaba decepcionando os pais dele, ele decide que não vai fazer isso, ele combina ali que não vai fazer mais nada. Então o Ai pergunta para o Aki onde tá o caderno dele, e o Aki fala: eu não tô com seu caderno, eu já falei que eu não tava. E o Ai fala: eu não acredito mais em você não, depois daquilo que você falou, eu não acredito mais em você. E aí o Aki fala que não tá com o caderno, a barriga dele começa a roncar e ele acaba ficando meio fraco porque ele tá com fome. E aí os dois vão para uma barraquinha lá pra eles comerem. Aí corta pra uma cena, tá o Watch, ele tá numa barraquinha lá de comida e ele tá filmando algumas coisas com a câmera dele. E a professora lá da Supalo, ela chega e vem conversar com ele. Então ela pergunta pra ele por que ele tá sozinho, cadê o Aki e o Kan. Ele fala que quando ele tá filmando, os amigos dele não gostam de o acompanhar, então por isso que ele tá sozinho. E aí ele fala pra ela que ele tá testando um novo editor de vídeo, que ele tá aprendendo a editar vídeo e ele quer mostrar um vídeo pra ela. E ela fala que quer assistir e ele abre o vídeo e é aquele vídeo deles cantando lá no quarto, deles brincando de música. E ela fala: nossa, que legal, eu não conhecia esse lado dos monitores. O Kan, eu até achava que ele poderia ser desse jeito, mas Ai, eu não pensava que ele era dessa forma. E aí o Watch, ele fala que o Ai, ele parece forte na frente das pessoas, mas quando ele tá perto dos amigos dele, ele acaba sendo frágil e sensível. Então ela pergunta pra ele se ele pode falar mais algumas coisas sobre os amigos dele pra ela. E aí eu fiquei com uma coisa na minha cabeça, gente. Imagina se essa professora, ela for uma infiltrada dentro dessa escola, assim, teorias, né, da polícia, pra ela tentar descobrir quem foi o assassino do tio de Ai. Imagina que loucura seria isso. Ou ela foi uma infiltrada lá na escola mesmo só pra tentar descobrir alguma coisa. Seria bem bizarro, não seria? Então, assim, veio uma teoria na minha cabeça, quem sabe, não sei. Aí tem o Tua e o Kan, eles estão lá na casa dele, eles estão fazendo o dever de casa, e o Kan fica reclamando que eles têm que fazer dever, e o Tua fala que eles têm que fazer porque isso é o dever deles, não tem escolha. E aí o Kan fala que por ser dever deles, é por isso que eles estão fazendo o trabalho lá na casa dele. E o Tua fala que, na verdade, não é muito isso, é que a família do Tua saiu tudo e ele tá lá sozinho, por isso ele o chamou pra ir lá pra casa dele, pra ele não ficar sozinho. Então o Kan fala que não é nada disso, é que o eclipse tá se aproximando e ele não quer que o Tua, ele seja amaldiçoado. E o Tua fala pra ele: como eu vou ser amaldiçoado? Eu nem estou manifestando. E aí o Kan fala que ele tá ficando muito próximo do Ai e ele tá com ciúmes. Só que do nada ele já pega assim, ele já corrige, ele fala que ele tá preocupado e que ele sabe como o Ai é. Só que, gente, ele tá com ciúmes de verdade, né? E o Tua fica todo bobinho ali. Então o Tua, ele recebe uma ligação da mãe dele, e a mãe dele falando que não pode o buscar na casa de Kan, que quem vai buscar ele vai ser o padrasto dele. E obviamente ele fica meio mal, né? Porque ele não tem uma relação tão próxima assim com o padrasto dele, e o Kan percebe isso. Então o Aki e o Ai, eles estão comendo em uma barraquinha, e o Aki fala que o Ai, ele já acabou de comer e que ele pode ir embora. E o Ai fala que ele não vai embora enquanto o Aki não levar em todos os lugares possíveis para ele encontrar o caderno dele. Ele vai virar tudo de ponta cabeça até ele encontrar esse caderno. Então as donas da barraquinha, elas pegam um prato, dão para eles de cortesia e perguntam se eles são um chip, porque elas acham eles muito fofos, eles brigando, que não é para eles pararem de ficar fazendo isso. E o Aki, ele fala que eles não são um chip, que eles são apenas amigos. Mas o Ai, ele fala para elas que na verdade eles não são só apenas amigos, eles são mais que amigos.
inimigos. E aí, elas ficam assim, meu Deus, fica toda surtadinha. Resumindo, gente, elas são Fujoshi, né? Então, assim, elas é a Fujoshi ali, tá shippando os dois, e é isso. Então, eles continuam comendo ali, e aí os rebeldes, eles aparecem lá nessa barraquinha com os namorados dele. E quando o Aki, ele vê isso, ele puxa o Ai, eles vão se esconder, e quando eles estão lá se escondendo, eles acabam tendo uma troca de olhares ali entre eles. Só que aí, eles se escondendo ali, o Aki, ele acaba se encostando ali no Ai, e o Ai fala pra ele que ele é muito quente. Ai, meu Deus do céu. Então o padrasto de Tua chega pra buscar ele e o cão leva até o portão. Quando ele chega lá, ele fala pro Tua que se o padrasto dele fizer qualquer coisa, é pra ele falar com ele que ele vai resolver isso depois. E o padrasto acaba escutando e começa a peitar o cão. E aí o cão, ele fica na dele e pede perdão. Então o Tua, ele entra no carro do padrasto dele e o padrasto pergunta se o cão é namorado dele. E o Tua fala que não. Aí o padrasto dele fala pra ele admitir que eles estão em uma nova era, que isso não importa. E aí ele pergunta como que foi a escola para o Tua. E o Tua diz que é normal. E eu fiquei assim, ué, de onde que surgiu esse interesse do padrasto dele pelo Tua? Eles não são tão próximos? Será que depois que o padrasto viu que o Tua, ele saiu de uma casa enorme do Kan, será que ele ficou interessado ali no dinheiro do Kan? Talvez o Tua namorar o Kan, pegar um dinheirinho ali pra ele? Será que tem alguma coisa envolvida ali, algum conflito de interesses? Porque ele não era tão próximo assim do Tua, do nada ele manifestou o interesse por ele. Alguma coisa tem aí. Então o Kan, preocupado com Tua, ele liga para o Watch e ele conta pra ele tudo que aconteceu e que ele tá com medo do padrasto fazer alguma coisa com o Tua. E o Watch fala que ele tá preocupado demais, que antigamente ele passava na escola e ele nem olhava pro Tua e agora ele só quer ficar pertinho dele, só quer passar alguns momentos com ele e não tá entendendo o que tá acontecendo. E o Kan, ele fica naquela ali, meu Deus do céu, o que tá rolando? Ele desliga o telefone e ele senta lá no sofá dele. Quando ele senta no sofá, ele começa a relembrar de algumas cenas. E as cenas que vem é dele brigando com alguns colegas dele lá na escola. Aí o Tua vem pra separar a briga e o colega fala que a esposa dele teve que vir para ajudar a separar a briga. O cara é super homofóbico. Então quando eles estão lá na enfermaria, o Tua pergunta para o Kan se ele tá com raiva dele. E aí, agora volta para o presente, o Kan fala, como eu poderia te odiar, Tua? Não tem como. E eu falo a mesma coisa, gente, não tem como odiar o Tua porque ele é um dos melhores personagens dessa série. Ele é super ingênuo, mas ele também é uma pessoa super boa. Ele ajuda todo mundo. Eu amo o Tua, gente. Ele é uma pessoa incrível. É um dos personagens que mais tem coração puro nessa série. Então o Ai, ele bola todo um plano pra entrar lá na escola. Só que o Aki, ele só chega no portão e fala para o porteiro, olha, eu esqueci um trabalho meu aí na escola. Eu preciso pegar porque eu preciso entregar ele amanhã. E isso é muito importante. E aí o porteiro fala, ah, é você, monitor? Tudo bem, eu vou deixar você entrar, mas tem que ser rápido. E, gente, foi super fácil. Eles conseguiram entrar na escola. Ele precisou do plano totalmente mirabolante ali do Ai. Então lá dentro, o Aki, ele começa a mexer nas mesas, procurando o caderno, ele não acha nada. Eles vão para o vestiário, procuram no armário de Aki, não acha nada. Então o Ai, ele tem a brilhante ideia de revistar o Aki. Ele começa ali a revistar ele, só que ele não encontra nada, a não ser os olhos de Aki. Eles ficam se olhando ali, tem aquela tensão entre os dois e eles quase se beijam, se não fosse o segurança chegando ali e atrapalhando o beijo deles. Então o Ai, ele fala para o Aki que ele tem mais um lugar para visitar e revistar. E este lugar é o quê? O quarto de Aki. Quando ele chega lá, ele faz uma bagunça no quarto de Aki, revistando e procurando esse caderno, só que ele não acha nada. E aí o Aki fala que ele não tá com o caderno, que é pra ele ir embora, e o Ai diz pra ele que ele não vai embora até encontrar o caderno e que ele vai dormir lá. E se ele não cooperar, ele vai expor ele pra todo mundo. Então, obviamente, o Aki tem que acatar a isso que o Ai acabou de falar. Então o Ai, ele vai, toma banho. Quando ele sai do banho, o Aki, ele tá falando com a mãe dele no telefone. E aí o Ai, ele fala, nossa, quando você tá falando com seus pais no telefone, você é super fofinho. Por que você não é assim comigo? Ele fica ali mandando um flertezinho pra ele. Então o Aki manda o travesseiro pra ele, fala que ele vai dormir no chão. E o Aki deita na cama e começa a pegar no sono ali. Só que o Ai fala, não, eu vou deitar na cama aqui com você. Ele deita lá na cama e o Aki, vendo que ele tá deitando ali, ele
pega e o empurra e tira ele da cama. E o Ai, gente, ele tem uma estratégia muito boa, que é começar com os gay panic no Aki, porque ele consegue tudo com esses gay panic. Ele chega bem pertinho dele e fala: você não tá deixando eu dormir com você aqui na cama porque você tá tendo pensamentos impuros comigo. E aí o Aki fala que não é nada disso e deixa ele dormir lá na cama com ele, mas ele deixa um travesseiro assim no meio dos dois. Então mais tarde, o Ai, ele tá dormindo e ele começa a sonhar com o tio dele se jogando lá do precipício. E aí esse pesadelo começa a ser algo muito forte e o Aki acorda e vê que ele tá ali gritando: tio, tio, não, não, não. E o Aki começa a confortar ele ali. E o Ai começa a se acalmar. Então o Aki, ele vê ali o rosto de Ai, ele fica tomado por aquele sentimento. Ele chega bem pertinho dele, parece que ele vai beijar a boca de Ai, só que ele dá um beijinho na bochecha. Quando ele dá esse beijinho na bochecha, o Ai acorda e aí ele o puxa e eles têm um beijo muito bonito, mas muito, muito bonito. Só que aí, fica aí a minha questão. Esse beijo foi real ou foi imaginação de Aki? Porque depois passa uma cena e volta, o Aki, ele tá lá cuidando de Ai e o Ai tá dormindo novamente. Será que ele só imaginou esse beijo? Ou eles se beijaram e depois o Ai, ele dormiu novamente? Ou o Ai, ele tá chorando? Eu não entendi muito bem o que tava acontecendo ali naquele momento. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham que aconteceu neste momento? Porque é com essa cena que a gente termina o nosso episódio e aí vem as prévias. E essas prévias, gente, estão recheadas, porque eu vou ler pra vocês o que acontece. A gente vê o dia da manifestação e as coisas parecem super tensas. O professor, ele fica pressionando o Aki novamente. A gente vê o Ai, ele sendo confortado pelo Aki. O Aki fala uma das mesmas coisas ali pra ele, porque o Ai fala para o Aki que ele não precisa ser forte na frente dele, e o Aki fala a mesma coisa para o Ai, que ele não precisa ser forte na frente dele, que pra ele pode ser fraco. E a gente tem Kan e Tua, eles estão numa barraca de acampamento, e aí eles estão dormindo, e o Kan, ele se aproxima bem pertinho assim, enquanto ele tá dormindo, e eles quase se tocam ali, quase se beijam dormindo. E por fim, a gente tem Ai e Aki numa praia. E será que rola beijo ali? Porque tem uma troca de olhares, eles se aproximando ali um pouquinho nessas prévias. Será que vai rolar beijo? E será que o beijo que a gente viu era imaginação e este que vai rolar agora é um beijo de verdade? Não sei, tô ansioso para o próximo episódio. E agora eu tenho algumas observações aí para falar sobre este episódio. Inclusive, eu tenho um engano para me corrigir. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar é que eu postei lá no meu Twitter, quando saiu as prévias, tinha tipo o Aki, ele quase beijando o Ai, aquela cena, e parecia que ele ia beijar ele ali dormindo. Porém, ele acaba não beijando o Ai dormindo. Então, eu falei que se isso não acontecesse, no meu review, eu iria vir e falar que eu estava equivocado. Porque, gente, eu tô tão acostumado a ver BLs onde tem um casal que ele chega, vai lá e beija o outro enquanto tá dormindo. É muito sem noção, gente, porque não tem consentimento ali, sabe? Então, eu acho bem bizarro quando isso acontece e a gente não viu isso. Isso não aconteceu. Então, eu venho aqui pra falar que isso não acontece e eu gostei que foi desse jeito, porque pelo menos não deixou a minha mente pesada, porque eu tô gostando da série. E uma coisinha, um detalhe como esse pode estragar qualquer experiência de pessoa que tá assistindo um BL. A gente viu que em Porsche, né, a gente viu que teve várias coisas ali problemáticas que depois eles foram corrigindo durante a série ali, mas chega no final, a gente ainda pensa nas problemáticas de tantas coisas, problemas que teve durante a série. E mesmo que a série seja boa, ela tem problemáticas, então a gente não pode ignorar as problemáticas, passar o pano, mas felizmente The Eclipse não teve, graças a Deus, então eu tô feliz. E a outra coisa que eu preciso falar pra vocês é que eu tenho uma teoria para Tua. O Tua, ele é bem fofinho, como eu disse pra vocês, ele não faz mal pra ninguém, mas vocês já imaginaram se o Tua, ele fosse alguém ali que ele tá planejando alguma coisa bem macabra com o professor? Porque o Tua, ele tá no meio dos dois ali, né? Tá entre o meio dos monitores e também tá no meio dos rebeldes. Então, ele tá no grupo neutro, ele não se define nem rebelde e nem monitor, nem bonzinho. Então, quem sabe o Tua, ele pode ser uma pessoa ali que tá meio que infiltrada. Eu tô com essa de infiltrado, mas gente, o Tua pode ser alguém ali que tá tentando fazer algo ruim, tá fazendo algo bom, não sei. O Tua, eu acho que ele tem um potencial pra ele ser aquele vilão de plot twist que a gente nunca imaginava. Nossa, seria incrível, mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas é uma teoria e eu acho que é válido eu falar aqui as minhas teorias pra vocês. Enfim, gente, eu
amei esse episódio, eu gostei bastante, amei o roteiro. Foi muito bom ver os personagens aí se aproximando, ver o Tua e o Kan se aproximando, ver a relação de Ai e Aki. Então assim, eu quero muito mais ver esses personagens. Demorou pra acontecer essa interação entre os dois, mas eu acho que foi assim na medida certa e eu não vejo a hora de ver os próximos episódios. Pena que sai um episódio por semana, né? Mas vamos esperar sexta-feira, a gente assiste esse episódio. Eu sempre tô comentando com vocês lá no meu Twitter quando eu tô assistindo, porque é em tempo real, gente. Entra lá no Twitter que eu sempre falo pra vocês o que eu tô achando dos BLs. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, comente hashtag não teve beijo, porque aí eu vou saber que vocês chegaram até aqui. E a gente também deixa aqui nos comentários o pessoal, eles ficarem curiosos pra saber se teve beijo ou não. Vamos ver aí o que vai funcionar, se esse clickbait vai funcionar, hein? Não saia desse vídeo deixando seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações pra você ser notificado que lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!